Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está iniciando o Evangelho em Espírito e Verdade, pela web rádio Cristo Consolador, transmitindo para todo o Brasil e o mundo através da internet, nas ondas do Facebook e também do YouTube. Um prazer estar aqui com você e rogando desde já que o nosso Mestre Jesus nos abençoe. No programa de hoje, nós vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e estamos desenvolvendo o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Pai. E, especificamente, o tema de hoje, falando, então, do destino do nosso planeta Terra, do nosso mundo e as causas da miséria humana. Na sequência, nós vamos estudar mais um ensino de Jesus, com o título Os Dois Fundamentos. Continuaremos também o estudo sobre as cartas de Paulo de Tarso. Vamos abrir hoje a carta aos Efésios. E no final, vamos passar a palavra a você, quando você vai poder, então, fazer a sua pergunta, o seu comentário. E, aliás, não deixe aí de enviar o seu alô, você que está aí nos acompanhando. Muito bem, iniciando então o programa, nesta primeira parte, nós vamos então dar continuidade aqui ao capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Aqui, ó, o exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos utilizando a tradução do José Herculano Pires, especificamente aqui, né, nesta edição da LAC, a Livraria a Livraria Allan Kardec Editora. Muito bem. Destino da Terra e causas das misérias humanas. Compõe os itens 6 e 7 do terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E Allan Kardec inicia a sua argumentação lembrando que muitas pessoas só conseguem enxergar aqui da humanidade terrena a violência, a maldade, o egoísmo, enfim, as misérias morais e também físicas que ainda nos caracterizam. E aí nós temos que fazer uma pergunta: mas será que só existe isso na humanidade terrena? E mais, que é a colocação que Kardec faz, será que a humanidade se restringe apenas e tão somente aos que estão encarnados aqui na Terra? Lembrando que o Espiritismo promove a pluralidade dos mundos habitados como um dos seus princípios doutrinários. Ou seja, nós espíritas acreditamos que os mundos por este universo são habitados, que não existe vida apenas aqui no planeta Terra. E tem mais. Você já pensou que, em verdade, quando falamos de humanidade, e nos referindo especificamente aqui à humanidade terrena, você já pensou que esta nossa humanidade é composta não apenas de nós que estamos aqui encarnados, mas também dos desencarnados, que chamamos comumente de espíritos? Pois é essa a informação que o Espiritismo nos traz. Humanidade significa o conjunto dos encarnados com os desencarnados. Segundo informações trazidas através de diversos médios, embora nós não possamos aqui bater o martelo, como se diz, em relação a essa informação, mas, de uma forma geral, pelos dados que temos, a população da Terra, somando encarnados e desencarnados, está girando, ou estaria girando, em torno de 30 bilhões de seres. Sendo que encarnados, e aí são estatísticas oficiais,
nós já estamos na casa dos 8 bilhões de habitantes aqui na nossa casa planetária. Mas, se olharmos para o universo, mesmo os 30 bilhões de espíritos, encarnados e desencarnados, são um nada, perto do que existe em todo o universo. Então, Allan Kardec, fazendo esse raciocínio, vai nos lembrar que, obviamente, entre tantos bilhões de seres compondo a nossa humanidade, não é possível que exista apenas ignorância, egoísmo, violência, paixões e assim por diante. Isso, com certeza, representa uma parcela até significativa da nossa humanidade, mas não apenas. E que a Terra tem uma destinação superior. E nós já vimos isso aqui no programa, porque os mundos também progridem, os mundos também têm uma destinação maior. Hoje, nós estamos aqui na Terra, deixa eu ajustar aqui um pouquinho a câmera, mas nós estamos aqui na Terra, num mundo que está classificado como um mundo de expiações e provas, onde o mal ainda predomina sobre o bem. Mas nosso destino é ser mundo de regeneração, pelo menos o destino mais imediato. Nessa classificação, o bem estará predominando sobre o mal. Mas é possível que nos desígnios divinos, o planeta Terra também alcance a posição de mundo feliz. Então, a destinação da Terra não é ser para sempre um mundo de expiações e provas. Mas essa evolução, ela é dependente da evolução de nós, os seres humanos, os espíritos, que habitamos corporalmente o planeta e que também formamos a sua realidade espiritual. Então, sempre lembrando, é o conjunto de encarnados com os desencarnados. Isso é o que forma, efetivamente, a humanidade. Pois bem, Kardec, então, continua o seu raciocínio através dos ensinos dados pelos espíritos e vai nos lembrar que olhar apenas para uma parcela da população terrena nos dá uma falsa ideia do que seja essa população. Se você olhar apenas para bairros mais pobres, bairros periféricos de uma cidade, você não vai compreender que existe um outro lado. Ou seja, que a cidade não é feita apenas de comunidades miseráveis, pobres, carentes. E não existe apenas isso. Mas existe o outro lado dessa sociedade, dessa cidade, que é o lado mediano, que é o lado rico, e que nós não temos apenas pessoas mesquinhas. Não, nós temos também pessoas que promovem o bem, que estão pensando no bem coletivo, no bem dos outros. A humanidade terrena é, portanto, tudo isso. Não é apenas isto ou aquilo. Nós temos dos mais ignorantes, analfabetos, sem cultura, aos mais sábios e com ampla formação acadêmica. Nós temos dos mais ligados ao mal, inclusive o mal hediondo, aquelas outras pessoas que são a bondade e o amor. Então, não podemos classificar a humanidade apenas e tão somente pelas suas misérias, pelo que ela apresenta ainda de ruim. Mas
Qual é a causa da miséria humana? Os Espíritos são muito claros em o que Kardec nos traz no seu texto, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. A causa é o egoísmo e o orgulho que ainda carregamos. Egoísmo e orgulho nos levam ao materialismo, nos levam ao ateísmo. Materialismo, quando não acreditamos em nada além da matéria, e o ateísmo, nos recusamos a acreditar na existência de Deus. Então, nós temos duas grandes causas da miséria humana: egoísmo e orgulho. Essas duas grandes chagas morais é que derivam o resto. Vaidade, violência, hipocrisia, corrupção e assim por diante. Então, o combate que temos que fazer é contra o egoísmo e o orgulho, que ainda se encontra em nós mesmos, mas, claro, está na maioria das pessoas, portanto, está aí presente na nossa sociedade. É isso que temos, então, que fazer. Trabalho esse, ou melhor dizendo, combate esse, que só será eficaz através da educação moral. E Kardec, ao encerrar o seu texto, ele vai nos dizer o seguinte, vou abrir então aspas, porque vou passar a palavra a Allan Kardec. Ora, da mesma maneira que, numa cidade, toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da Terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Isso é importante, fechando aspas, né? Esse foi o texto de Allan Kardec. Isso é importante compreendermos. E já falamos isso no programa passado. Não estamos presos ao planeta Terra, mundo de expiações e provas. Podemos, sim, perfeitamente, realizar a conquista de nós mesmos, realizar o nosso aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual, e então recebermos a benesse divina de, então, podermos encarnar num mundo mais feliz. E Kardec fez uma comparação que realmente não deixa dúvida. Ora, você pode passar um período da sua vida hospitalizado, doente, mas quando a doença é debelada, quando acaba o problema que o levou à internação hospitalar, o que acontece? A alta, você sai do hospital e vai voltar para a sua família, para o seu lar, para as suas atividades. Você cometeu um mal e, respondendo perante a justiça, foi preso, teve que cumprir a pena, mas cumprida a pena, como se espera, o que vai acontecer? A sua soltura. E você retorna, então, à vida na sociedade. É a mesma coisa aqui. Estamos hoje aqui neste planeta de expiações e provas. Mas se cumprirmos a nossa missão no bem, no amor, na caridade, se nos moralizarmos e espiritualizarmos, nós não precisaremos ficar presos a este mundo de expiações e provas. E poderemos, na próxima encarnação, já estarmos fazendo parte de uma outra humanidade, de um mundo mais feliz do que é aqui o nosso mundo terreno. Esse é o tema de hoje, que trazemos de O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, Há muitas moradas na casa de meu Pai.
Nós vamos continuar este estudo no próximo programa, quando vamos passar a palavra aos espíritos, porque vamos entrar nas instruções dos espíritos a respeito da temática desse terceiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas agora chegou a hora de conversarmos a respeito de mais um ensino do nosso Mestre Jesus. E nós estamos aqui acompanhando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Eu estou aqui com o meu velho, surrado e bastante utilizado exemplar, publicado pela Casa Editora Clarim, lembrando que Parábolas e Ensinos de Jesus é uma obra de autoria de Caibar Schutel. Nós já estudamos todas as parábolas de Jesus, e estamos agora estudando os seus ensinos. Hoje, nós vamos trazer o que Caibar Schutel intitulou de Os Dois Fundamentos. É um ensino de Jesus que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Abrindo aspas, vamos passar então a palavra ao nosso Mestre Jesus, conforme a transcrição do seu discípulo Mateus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observas, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado a um homem nécio que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Fechando aspas, este então é o ensino de Jesus. Naturalmente, uma alegoria, claro, mas uma alegoria muito bem colocada. Vamos aqui ao exemplo físico, material que Jesus utilizou. A construção de uma casa. E todos nós sabemos que não precisamos ser técnicos em edificação, arquitetos ou engenheiros para saber que a primeira coisa que deve ser feita é a análise do terreno. Ou seja, saber qual é o solo, se ele é firme, se é pantanoso, se tem muita areia ou pedras, se é uma rocha embaixo, enfim. Qual é o solo com o qual nós vamos trabalhar e onde vamos construir, edificar a nossa casa? Quando não tomamos esse cuidado, no futuro vamos ter sérios problemas. Sabendo como é o solo e o que precisamos fazer com ele para ser um solo firme, como começamos a construir uma casa? Pelos alicerces, não é mesmo? Então, fazer as cintas de concreto, começar a preparar as colunas, e aí tem as sapatas, depois as vigas, e assim por diante. Nós só vamos entrar com o telhado, com a laje, depois que toda a estrutura estiver bem feita e estiver firme. Aí você entra com a laje, aí você entra com os tijolos para as paredes. E a última coisa que nós vamos fazer na construção da nossa casa
É o exterior e o interior, não é mesmo? Porque alicerces, toda a estrutura, vigas, colunas, telhado, paredes, isso é essencial. E aí nós teremos uma casa firme e que poderá aguentar tudo. Ventos, tempestades, o que vier. É uma casa sólida. Agora, se não tomamos nenhum desses cuidados, construímos de qualquer jeito e ainda por cima não analisamos o solo, o terreno, é claro que estamos correndo um risco muito, mas muito grande dessa casa não suportar uma ventania, uma chuva mais torrencial e desabar. Não é mesmo? Quando a construção é mal feita, começam a aparecer as famosas rachaduras nas paredes. O chão começa a ficar desnivelado, começa a afundar, e assim por diante. Então, Jesus pega esse exemplo da construção terrena, material de uma casa, para dizer que aquele que ouve e segue os seus ensinos pode ser comparado a essa casa bem construída. Mas aquele que ouve e não segue os seus ensinos pode ser comparado a essa casa mal construída. Bem, o que Jesus, então, quer dizer? Ele quer dizer que não basta ouvir, não basta ler, não basta ter esse encontro com o Evangelho. É preciso praticar, vivenciar. E senão, ficaremos apenas na teoria. É preciso desenvolver a verdadeira fé. É preciso realizar a transformação moral. Quando estamos nesse caminho, nós podemos ser comparados à rocha. Mas quando não estamos nesse caminho, e o Evangelho é apenas uma superfície, um verniz, para nós, podemos ser comparados à areia, que se desmancha, espalhada aí pelo vento. Então, Jesus usa uma alegoria para nos advertir. E Carl Schuster, no seu texto, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, lembra também o episódio do jovem rico. Você deve lembrar desse episódio, não? Quando o jovem, ou mancebo rico, se aproxima de Jesus e pergunta ao mestre o que lhe falta fazer para seguir o mestre e conquistar o reino dos céus. Jesus diz que ele precisa seguir a lei divina. E ele, na mesma hora, diz, mas eu sigo os 10 mandamentos. Não faço falso testemunho, não roubo, não cobiço a mulher do próximo, amo a Deus. E Jesus diz, pois bem, mas falta uma coisa a você. Falta você se desprender dos bens materiais, porque você é rico. Vai, vende tudo que você tem, distribui aos mais pobres. Aí sim, sem esse peso, você pode voltar e me seguir. Aí você estará pronto. Mas o jovem se retira da frente de Jesus para nunca mais voltar. Porque ele achou que se desfazer dos seus bens, se desfazer do seu status social, da sua riqueza, era algo que estava acima das suas forças. Ou seja, o apego aos bens materiais era o seu problema. Portanto, ele era uma casa construída sobre a areia. Na hora do testemunho, ele recuou.
Mas quando não recuamos diante do testemunho, seja ele qual for, de qual tamanho for e em qual circunstância for, aí nós somos iguais à casa construída sobre a rocha, no terreno firme. É isso que Jesus veio nos ensinar. E muitas pessoas conhecem o Evangelho, falam do Evangelho. Aliás, decoram o Evangelho, sabendo recitar capítulos e versículos. Mas isso não quer dizer que sejam honestas, éticas. Não quer dizer que sejam desapegadas das coisas materiais. Conhecem o Evangelho. Podem até falar bonito sobre ele, ensiná-lo aos outros. Mas serão verdadeiros seguidores de Jesus? No seu dia a dia, de fato, colocam em prática o amai-vos uns aos outros, o perdão das ofensas, fazer ao próximo somente o que desejamos que o próximo nos faça, entre outros ensinos de Jesus? E essa é a pergunta que devemos fazer a nós espíritas, que também somos cristãos. Nós que frequentamos o centro espírita, nós que fazemos parte de um grupo espírita online, estudando a doutrina, temos feito esforço para colocar a doutrina em prática. Para nós, a imortalidade da alma, a vida depois da morte, a mediunidade, tudo isso tem significado mais profundo ou é apenas um conhecimento? E nós somos capazes de nos matar por causa do nosso time de futebol, por exemplo, ou da novela e não do Evangelho? Não deveria ser o contrário? É claro que esse nos matar aqui em sentido figurado, ou seja, de nos dedicar. Depois da morte, não é o nosso conhecimento que terá maior valor, mas sim a caridade que fizemos, a superação dos nossos vícios, o desenvolvimento moral que realizamos. Essas coisas terão maior peso e maior valor no retorno ao mundo espiritual. Portanto, não saibamos apenas, não tenhamos as lições de Jesus apenas como conhecimento. Que adianta saber aqui, de cor salteado, recitar os versículos 24 a 27 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que é esta lição, este ensino sobre a casa fundada na rocha e a casa fundada na areia. Se no dia a dia você não coloca isso em prática no seu viver e continua na superfície das lições do Evangelho. Pensemos seriamente nisso, porque com o Espiritismo não podemos mais alegar ignorância sobre os ensinos do nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia e também o nosso modelo. Bom, semana que vem nós teremos mais um ensino do nosso Mestre Jesus, e nós vamos, inclusive, conversar sobre uma cena bastante tocante da narrativa evangélica, é o encontro entre Jesus e o centurião romano. Mas isso é para a semana que vem, no nosso próximo programa, lembrando que o Evangelho em Espírito e Verdade vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, ao vivo. E aí você pode também fazer a sua participação. Bom, entramos no terceiro bloco do nosso programa, que é dedicado à
Paulo de Tarso, até esgotarmos completamente tudo que podemos estudar sobre ele e sobre a sua obra. Falar sobre ele, nós já estudamos sua vida e sua obra. E agora estamos estudando suas cartas. Hoje, abrimos a Carta aos Efésios. Carta esta que Paulo escreveu para a comunidade ou igreja cristã da cidade de Éfeso. Mas aqui há uma discussão muito grande e falta de consenso entre os historiadores e os estudiosos dos escritos paulinos. Nem todos concordam que esta carta, de fato, foi dirigida aos Efésios. Mas por quê? Bem, alegam os estudiosos do assunto que em nenhuma cópia até hoje encontrada existe, de fato, um destinatário. Ou seja, todas as cópias existentes da carta aos Efésios, Paulo não diz a quem ela está endereçada. Bem, outra questão que se discute é que talvez essa carta não tenha sido escrita por Paulo, ou pelo menos não na sua totalidade. Mas por quê? Bem, dizem os especialistas que as cartas de Paulo são muito específicas e, normalmente, no seu conteúdo, ele trata dos problemas daquela comunidade, tanto na interpretação quanto na vivência das lições do Evangelho. E que esta carta, chamada de Carta aos Efésios, parece ser mais uma carta universal, porque ele não trata de nenhum problema, de nenhuma controvérsia que estivesse atingindo a comunidade cristã de Éfeso. Então, para os historiadores, estudiosos e pesquisadores, existem dúvidas sobre a origem e a destinação desta carta de Paulo de Tarso. Para nós espíritas, não há nenhuma dúvida. Por quê? Porque o Espírito Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, ele confirma que Paulo escreveu esta carta à comunidade de Éfeso, que atualmente está no território da Turquia, quando ele, Paulo, estava preso na cidade de Roma. E que essa carta tem, sim, um cunho mais universal, porque a comunidade cristã de Éfeso era dirigida por João Evangelista, discípulo amado de Jesus. E não apenas por ele, mas também por Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E isto é um fato histórico. Não é discutido isto. Que João e Maria passaram boa parte das suas vidas e encerraram a sua jornada terrena em Éfeso. Então, era uma comunidade que não apresentava problemas maiores, porque era uma comunidade cristã muito bem dirigida, tendo João Evangelista e Maria de Nazaré à sua frente. Pois bem, feitos estes esclarecimentos, vamos agora destacar um dos ensinos de Paulo na sua carta aos Efésios. Relembrando, sempre falamos isso, não estamos estudando versículo por versículo. Nós resolvemos destacar determinados versículos pela sua profundidade, pelo seu significado,
para podermos estudar, então, esses versículos à luz da doutrina espírita. Vamos, então, iniciar o estudo da carta de Paulo aos Efésios, pelo seu primeiro versículo do capítulo 4, quando ele nos diz o seguinte, abrindo aspas, exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados. Fechando aspas. E nos chama a atenção a colocação que Paulo faz de que ele é prisioneiro no Senhor. Ou seja, que ele é um prisioneiro do Cristo. Vamos, então, ao entendimento desse versículo à luz da doutrina espírita. Lembrando que se formos chamados a serviço de Jesus, a serviço do Cristo, precisamos nos dedicar a esse serviço. Por quê? Porque os ensinos do Evangelho não podem ficar esperando pela nossa boa vontade. Aliás, você conhece a história contada pelo médium Divaldo Franco sobre uma senhora que queria mudar para a cidade de Uberaba, no interior de Minas Gerais, para auxiliar o Chico Xavier nas suas atividades? Pois é, ela contou isso ao Divaldo, e o Divaldo a incentivou imensamente, porque o Chico sempre necessitou de colaboradores. Mas os anos passaram. Divaldo estava lá numa palestra, no final atendendo as pessoas. Essa mesma senhora chegou a ele e foi logo perguntando, lembra de mim, Divaldo, que queria lá ir ajudar o nosso Chico? Divaldo olhou para ela, relembrou, ah, sim, minha irmã, mas é claro, e como está o nosso Chico? E ela falou, não sei, mas minha irmã não está lá em Uberaba, não está ajudando o Chico Xavier? Ah, ainda não, ainda não. É que eu estou esperando a minha filha se formar agora na faculdade e tenho que resolver algumas coisas. E aí eu vou lá para Uberaba. E novamente Divaldo me incentivou. Os anos passaram, a tal Divaldo autografando seus livros depois de uma palestra, e essa mesma senhora chega e recorda a ele a história. E ele, então, já estava em Uberaba? Quase, Divaldo, quase. Meu esposo vai agora se aposentar, vamos resolver a situação lá do nosso sítio, e aí estarei indo para Uberaba. Mas anos passaram, e novamente, em outra situação de palestra e autógrafos, lá está aquela senhora na frente do Divaldo Franco. E veio com a mesma história, e dizendo a ele, agora, Divaldo, estou pronta, consegui resolver todas as questões da minha vida, e agora vou mudar para Uberaba para ajudar o Chico Xavier. Aí o Divaldo olhou para ela, depois de tantos e tantos anos que já haviam passado, disse então a ela, minha irmã, é melhor não. É melhor você não ir para Uberaba. Mas por quê? Esse sempre foi o meu grande sonho de ajudar o Chico Xavier. Pois é, minha irmã. A senhora sonhou tempo demais. O tempo passou, mas passou tanto que eu estou velho, o Chico Xavier já está bastante envelhecido, e me desculpe, a senhora também. Que ajuda a senhora vai dar ao Chico? Se a senhora mesmo já envelheceu e daqui a pouco vai precisar de ajuda, a senhora deixou o tempo passar. É a mesma coisa do chamado do Evangelho. Não podemos deixar o tempo passar. Não podemos deixar as nossas necessidades, as necessidades humanas, ficarem sempre à frente. Quando eu me aposentar, quando os meus filhos estiverem formados, quando... O Evangelho não espera. Porque as dores, os sofrimentos não aguardam. Paulo é aquele verdadeiro exemplo para nós.
quando ele recebeu o chamado, o verdadeiro convite de Jesus, lá na estrada de Damasco, ele não titubeou. Ele não pensou duas vezes. Ele compreendeu o chamado, interiorizou o chamado e imediatamente iniciou o trabalho de estudar o Evangelho, realizar a sua transformação moral e viver os ensinos de Jesus, amando o próximo incondicionalmente, fazendo sempre a caridade e pregando o Evangelho a todas as mentes e a todos os corações, ao ponto de escrever aos Efésios e se declarar prisioneiro no Senhor, prisioneiro do Cristo, porque ele não sabia mais viver sem Jesus, ele não sabia mais viver sem o Evangelho. E trabalhava incessantemente para se manter digno do chamamento, do convite que ele havia recebido na estrada de Damasco. E nós? O que estamos fazendo? Nós espíritas, que também somos cristãos, porque temos os ensinos morais de Jesus como nossa base. O que estamos fazendo? Estamos trabalhando para nos desvencilhar do homem velho, de outras encarnações, e deixar crescer o homem novo, renovado, moralmente transformado. Quem encontra o Evangelho não pode mais ser o mesmo de antes. Quem conhece o Espiritismo não pode mais manter velhas ideias e velhos hábitos. Tornar-se digno perante Jesus é ser fiel aos ensinos e orientações recebidos através do Evangelho. É também ser fiel praticante dos princípios cristãos. E, no nosso caso, esses princípios à luz da imortalidade da alma, da vida futura. E aí, viver através do bem, da humildade, da caridade, da tolerância, da solidariedade, da fraternidade, em todas as oportunidades que se apresentam na nossa vida, sem preconceitos e discriminações, porque isso representa um homem velho. Agora, nós somos seres humanos, espíritos reencarnados, que encontramos o Evangelho, que estamos com o seu chamamento. Por todas essas coisas, Allan Kardec, junto com os espíritos superiores, conclama que todos sejamos verdadeiros espíritas. Ou seja, combatendo em nós as más tendências e desenvolvendo o senso moral com verdadeira fé, verdadeira crença na imortalidade da alma e na reencarnação. E seguindo com firmeza as orientações morais dos espíritos superiores e, claro, de Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. Por isso, relembrando aqui a exortação de Paulo aos Efésios, no primeiro versículo do capítulo 4. Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados. É para ecoar no nosso íntimo, é para ecoar no profundo da
nossa alma. Eu estou prisioneiro no Senhor ou o Evangelho e mesmo o Espiritismo só está na minha superfície, sem raízes efetivas na minha alma? Pensemos sobre isso. Vamos continuar o estudo da carta de Paulo aos Efésios, semana que vem, próxima quinta-feira, a partir das 5 horas, aqui no nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Bem, o relógio está dizendo aqui que estamos entrando nos minutos finais do programa, o que quer dizer que é a hora de entregarmos a palavra a você que nos acompanha e que aproveita aqui o nosso canal para endereçar a sua pergunta, para tirar uma dúvida a respeito do Evangelho e do Espiritismo. E hoje nós vamos responder a uma telespectadora que era de São Paulo, capital, a Anabelle Toledo. Ela nos enviou a seguinte pergunta: qual é o motivo dos primeiros cristãos sofrerem tanto? Eles tiveram alguma compensação? Bem, Anabelle, entramos aqui na questão histórica, na questão da história humana. Naquela época, estamos falando aqui, então, dos primeiros anos após a crucificação de Jesus, os judeus ocupavam não apenas a Palestina, aquelas regiões da Judéia, Galiléia, Samaria e assim por diante, mas também estavam espalhados por boa parte do Império Romano. Quando o Evangelho surge através dos ensinos de Jesus, ele vai surgir ali, no mundo judeu, lá na Palestina. E Jesus era judeu. Os 12 discípulos eram judeus. Os primeiros apóstolos, ou seja, aqueles que não foram seguidores diretos de Jesus, mas aprenderam o Evangelho com seus discípulos, os primeiros apóstolos também eram judeus. Mas acontece que o sinédrio, ou seja, o conselho de doutores da lei, de anciãos do povo judeu, não aceitou os ensinos de Jesus. Sequer admitiu que Jesus fosse, de fato, o Messias prometido lá nas profecias. Portanto, oficialmente, Jesus não foi reconhecido. E, pelo contrário, seus ensinos foram considerados uma afronta ao judaísmo. A partir dali, então, inicia-se uma perseguição aos adeptos, aos seguidores de Jesus, que foi levado à morte na crucificação, porque os próprios judeus, fariseus, doutores da lei, que compunham o sinédrio, forçaram a situação para isso. Bem, Jesus é crucificado, e é claro que eles cantaram vitória. Entretanto, as raízes dos ensinos de Jesus já estavam nas mentes e nos corações dos seus discípulos e seguidores, que se reuniram, fundaram a Casa do Caminho em Jerusalém e começaram, então, a espalhar os ensinos de Jesus e a formar novos discípulos, novos adeptos. E as lições de Jesus, do amor ao próximo, as lições de Jesus de Deus, como Pai misericordioso, essas lições foram absorvidas por muitos, e o movimento cristão não parou de crescer. Nessa história vai surgir Paulo, Timóteo,
Barnabé, Lucas, entre outros, que começaram também a espalhar o evangelho junto com Pedro, João, Tiago e demais discípulos de Jesus. Os judeus começaram, em todo o Império Romano, a perseguir os adeptos do Nazareno, os adeptos daquele judeu da Galileia que tinha ousado se proclamar o Messias, o enviado de Deus. Os romanos, por sua vez, eram idólatras, pagãos. Tinham uma mitologia formada por vários deuses que eram cultuados, inclusive com rituais específicos. E os romanos não viam com bons olhos os judeus, que não eram pagãos e que cultuavam o Deus único. Quando o evangelho começou a se espalhar e as comunidades cristãs começaram a ser formadas por todo o Império Romano, naturalmente os romanos começaram a perseguir, porque os judeus espalhavam que os cristãos eram tudo de ruim que podia existir naquela época. Até que há o famoso incêndio da cidade de Roma, provocado pelo imperador Nero, e este, para fugir à perda do seu mandato, inventou que os cristãos eram os culpados pelo incêndio de Roma. E aí as perseguições acabaram se multiplicando. Portanto, nós temos elementos históricos que explicam as perseguições realizadas, não apenas no primeiro século, mas nos 2 séculos seguintes, aos cristãos por todo o Império Romano. Mas a nossa Annabelle pergunta se esses cristãos que tanto sofreram nos primeiros tempos tiveram alguma compensação. Como não? Nós não somos abandonados por Deus. Mas essa compensação não é material, não é terrena, mas é espiritual. Da glória de ter vencido o homem velho e terem se renovado, se transformado com a mensagem do Evangelho. E o mérito, claro, a compensação, de verificar depois que os seus esforços, levados até ao sacrifício da própria vida, é que alicerçaram o cristianismo na humanidade. Muitas vezes nós precisamos sacrificar os interesses pessoais pela causa que é muito maior do que nós. Muito bem. Chegamos ao final do programa O Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo a você que está aí nos acompanhando, a você que estuda a doutrina espírita, está procurando ser um verdadeiro cristão. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que possamos nos encontrar na próxima quinta-feira, às 5 da tarde, na web rádio Cristo Consolador, através da internet. Paz em sua vida, um grande abraço a você e até semana que vem, no nosso próximo encontro.